A Dark Web é um lugar cheio de perigos e mistérios. E em 2016, uma postagem à procura de um assassino dizia o seguinte: Amy Walvine, uma mulher com cerca de 1,66 m, dirige um Toyota Sienna minivan verde escuro. Essa cadela destruiu minha família. Dormiu com meu marido, que me deixou. Ela está roubando clientes do meu negócio. Eu a quero morta. Pago 19 mil libras em bitcoins. O problema é que Amy não tinha dormido com o marido de ninguém. Ela não estava roubando os clientes de ninguém e não tinha nenhum inimigo. Então, quem queria matá-la? Mais uma vez estamos aqui juntos nessa sexta-feira com mais um caso daqueles. Estou feliz pelo canal, está completando 1 ano e estou igual aquele desenho animado, devagar e sempre. Está crescendo devagar, mas o importante é não desistir. Então, pessoal, vamos dar uma sacudida aqui. Você que curte o canal, ajude a divulgar mais os vídeos, peçam para os amigos se inscreverem, pois o crescimento só trará incentivo para trazer mais história como as que eu trago semanalmente. E todo mundo sai ganhando. Então, aproveita. Se for a primeira vez que você está nos assistindo, já vai deixando aqui o seu like, um comentário bem legal. E agora nós vamos ao caso de hoje. Amy era casada com Steve Walvine e os dois se conheceram na faculdade e desde então começaram a namorar, ambos com a idade próxima aos 20 anos. Eles estudavam em uma universidade cristã e os dois eram muito religiosos. Os dois casaram em pouco tempo e, após 20 anos de casados, em 2016, ainda pareciam muito apaixonados. Eles moravam em uma casa em Cottage Grove, em Minnesota, com um filho adotivo de 9 anos do casal chamado Joey. Amy tinha um negócio próprio em sua casa, onde cuidava de cães. Ela parecia muito feliz e todos gostavam muito dela. Ela sempre foi muito gentil com todos e amava tanto os animais que decidiu trabalhar com isso. Seu marido Steve trabalhava em casa na área de TI, mas a maior parte do tempo ele passava em funções da igreja. Toda a comunidade admirava muito o casal, principalmente porque os dois tinham cargos na igreja e eram conhecidos por todos da região. Eles tinham até mesmo um site onde se gravavam dançando principalmente músicas religiosas, o que os faziam mais conhecidos e admirados. Os dois também ofereciam conselhos matrimoniais para outros casais. Não havia ninguém que pudesse querer mal aqueles dois indivíduos. Quando Amy recebeu notícia do FBI que alguém queria vê-la morta na Dark Web, ela ficou sem reação. O FBI encontrou essa postagem, pois eles haviam entrado no site para realizar uma investigação, pois nesse site existem várias ações ilícitas, como venda de drogas, assassino de aluguel, enfim. Não sei muito sobre isso, pois nunca entrei nem pretendo entrar. Mas enfim, lá dentro existe um site chamado Bessa Máfia, que era um site supostamente administrado por gangsters albaneses que trabalhavam com assassinos profissionais. Esse site atendia o mundo inteiro da seguinte forma: se você quisesse matar alguém, você ia até o site, colocava as informações necessárias e teria que colocar o valor que estava disposto a pagar. Os valores variavam entre 10 mil libras a 50 mil libras, dependendo da dificuldade do crime. Então o assassino de aluguel, ele vai até o site, cadastra as informações pessoais deles, as experiências deles e as formas que ele aceitaria matar as outras pessoas. E caso a pessoa se interessasse, então ela faria o pagamento em Bitcoin, que é uma moeda que não pode ser identificada de onde veio. Mas o problema é que esse site era uma farsa. Eles estavam aplicando um golpe em todas essas pessoas que solicitavam o assassinato. Pois quando a pessoa depositava Bitcoin, eles simplesmente sumiam e não matavam ninguém. Gente, como faz para reclamar com a polícia? Tipo, ô polícia, eu tava tentando matar uma pessoa e me deram um golpe e a pessoa está viva. E aí? Quem resolve isso? Mas o FBI notou que o número de pessoas que estavam acessando esse site era muito grande. Foi então que um hacker conseguiu acessar o site e pegar todas as informações daquelas pessoas. E foi assim que o nome de Amy veio à tona. O hacker teve acesso a todos os posts de pessoas que estavam sendo alvos de desejo de assassinato.
Quem havia postado o desejo de matar Amy era um usuário chamado Dog Day God. Sua primeira mensagem havia sido enviada em fevereiro de 2016 e foram seguidas de várias outras. O nome do usuário dava a entender que o usuário também tinha um negócio com cachorros, até mesmo porque dizia que Amy estava roubando seus clientes. E o usuário compartilhou uma foto da Amy e vários detalhes sobre a agenda dela, como o que ela fazia no dia a dia, em qual restaurante costumava comer, o mercado que frequentava. Essa pessoa realmente era um stalker de Amy. A pessoa queria que a morte de Amy parecesse um acidente. O próprio usuário deu sugestões de como matá-la. Por exemplo, fingir um acidente de carro que ela não sairia viva ou matá-la dentro da própria casa e colocar fogo depois para esconder qualquer evidência. Mas o combinado foi que o crime deveria ocorrer no dia 19 de março de 2016. Então ficou combinado que o suposto acidente de carro aconteceria na volta de uma viagem de trabalho de Amy, mas como o site era falso, eles acabaram dando uma desculpa para que o assassinato não tivesse sido concluído. Então eles marcaram uma outra tentativa em um dia que Amy estaria sozinha em casa. No dia em que o marido e o filho estivessem fora, o assassino iria invadir o local, matá-la e depois colocar fogo na casa. O pagamento de 13 mil libras já havia sido feito, mas o site continuava dando várias desculpas de Amy ainda não ter morrido. O FBI disse que eles não podiam ajudar em muita coisa sobre o caso, já que seria difícil descobrir quem seria o usuário, e sugeriu que eles aumentassem a segurança da casa. O casal então colocou um sistema de segurança novo e Steven conseguiu uma licença para comprar uma arma e manter dentro de casa para garantir a segurança da família. Amy temia por sua vida e se perguntava quem estava querendo matá-la, e começou a pensar em todos os concorrentes que possuíam o mesmo negócio que ela ou em algum cliente insatisfeito, mas ela realmente não sabia quem poderia ser. Foi então que Amy começou a receber e-mails anônimos que acusavam dela ter um caso com o marido da remetente. Ela imaginou que pudesse ser alguma mulher ciumenta por alguma razão desconhecida. Um dos e-mails apavorou Amy e nele dizia que ela deveria tirar a própria vida, caso contrário, não só ela morreria, mas toda a sua família também. A pessoa chegou a dar dicas de como ela poderia tirar a própria vida. A lista ia desde veneno a cortar seus pulsos. Amy respondeu ao e-mail e negou que estivesse tendo qualquer caso e disse que era uma pessoa muito religiosa e amava o marido. Amy passou os e-mails ao FBI, que começou a investigar amigos próximos e chegou a vasculhar os laptops de familiares, mas não encontraram nada. Os meses passaram, mas nada havia sido descoberto. Amy ainda sentia-se temerosa, mas tentava seguir com a sua vida, cuidando da família, indo à igreja e cuidando do seu negócio. Mas no dia 13 de novembro de 2016, era um dia como qualquer outro. Steven estava em casa trabalhando no seu negócio de TI e John, filho dos dois, também estava em casa. E Amy cuidava dos seus cães. Depois do almoço, ela disse a Steve que não se sentia bem e iria se deitar, mas ela se sentia cada vez pior. Steve levou seu filho para a casa dos pais, pois levaria Amy até o hospital por volta das 5h30 da tarde. Porém, logo depois, Stephen foi buscar Joey na casa dos avós, pois ele disse que Amy preferiu descansar em casa e não ir ao hospital. Foi então que eles pararam o carro no meio do caminho para abastecer e chegaram em casa pouco antes das 7 horas da noite. Joey entrou primeiro em casa e viu a mãe deitada no chão em uma poça de sangue. Joseph ligou para a polícia imediatamente, dizendo que sua mulher estava deitada no chão em uma poça de sangue e que ele precisava de ajuda. O operador fez algumas perguntas sobre o que aconteceu e ele dizia não saber, mas que tinha uma arma ali perto, e aí perguntaram aonde que ela estava ferida e ele disse também que não conseguia identificar. No fim da ligação, Joey, que tinha apenas 9 anos, perguntou para o pai: "Você vai se casar de novo?" E o Stephen ri e fala: "Não sei, amigo." Stephen diz à polícia que acha que Amy atirou em si mesma. A polícia percebe ao chegar que Amy tem um ferimento de bala na cabeça. Ela estava no quarto principal da casa e parecia realmente que ela tinha tirado a própria vida. Mesmo que não fizesse sentido, pois ela nunca deu indício que pudesse fazer isso. O FBI começou a investigar o que havia acontecido e viram que não havia possibilidade de ter sido suicídio, pois o tiro foi dado de cima para baixo na cabeça dela. Além disso, Amy era destra e o tiro foi dado com a mão esquerda.
E mais uma razão de não ter sido suicídio era o fato do fogão estar ligado, o que indicava que Amy estava cozinhando naquele momento. Como uma pessoa pensa, vou fazer um macarrão e logo depois fala, deixa pra lá, eu vou lá no quarto pegar uma arma e tirar minha vida. Além disso, fora do quarto havia sangue que havia sido limpado. Esse sangue foi detectado através do luminol, que encontraram também pegadas de sangue pelo chão. Como assim ela se matou e depois saiu andando? O relatório toxicológico dela apontou para uma grande dose de escopolamina no organismo dela, que é um medicamento para enjoo que, quando tomado em grandes doses, deixa a pessoa incapacitada. Dessa forma, o FBI começou a investigar o marido de Amy. Quando ele foi prestar o depoimento na delegacia, eles perceberam que ele estava bem frio e confessou que estava tendo um caso com uma mulher que ele conheceu online em um site para pessoas casadas, que desejavam trair seus cônjuges. A polícia descobriu que essa não era a única vez que ele tinha tido um relacionamento. Ele já havia tido outros 3 casos. O FBI então emitiu um mandato de busca e apreendeu todos os equipamentos eletrônicos que a família tinha. E Stephen ainda tentou apagar todas as provas de seu MacBook. Mas a polícia encontrou o código com 13 dígitos que ele havia anotado para fazer a transação com os bitcoins, para matar a esposa. E mesmo que ele tivesse apagado, o código ficou na nuvem. Foi então que o FBI conseguiu conectar essa série de 13 números com a transferência do Bitcoin. Além disso, Stephen entrava em vários sites com o mesmo usuário que entrou no site da Dark Web, gente, Dog Day God. No site Reddit, ele usou o mesmo usuário para comprar a escopolamina, o mesmo medicamento encontrado no corpo de Amy. Então foi fácil para o FBI juntar as pistas que levavam ao verdadeiro assassino de Amy, seu marido. Ele usou a arma que alegava ter comprado para protegê-la e tramou para tirar o filho de casa para realizar o crime. E em janeiro de 2017, 2 meses depois do assassinato, ele foi preso e acusado pelo assassinato de sua esposa. A promotoria alegou que ele não queria mais continuar casado com Amy e, como ele era muito devoto à igreja e a igreja condena o divórcio, ele achou que seria melhor matar a esposa e, na frente de todos, se tornar um viúvo e ganharia a piedade da população. Imagine como ele seria visto caso se divorciasse. Como sua reputação ficaria. A defesa reagiu dizendo que não tinha nenhuma evidência que ele de fato tivesse feito todas aquelas coisas. E o júri analisou todas as evidências dentro do computador e da cena do crime que mostrava vários erros. E além de tudo isso, foi encontrada pólvora na mão de Stephen. O júri, dessa forma, concluiu que Stephen era culpado e ele foi condenado à prisão perpétua. O pior vocês não sabem. Mesmo depois da condenação, Stephen se declarava inocente e muitos de seus apoiadores ainda acreditavam nele. E dizem que essas provas foram colocadas na nuvem do computador dele para prejudicá-lo. Afinal, ele era um devoto fervoroso e nunca seria capaz de cometer algo assim. Aos olhos, a pele do lobo é tão óbvia quanto a pele do cordeiro. O que difere é o olhar do lobo, que não encara um olhar verdadeiro. Espero que tenham gostado do caso de hoje e desejo a todos uma ótima semana.